Eu vou ser muito sincero para você, enquanto você passa grande parte da sua vida se preparando para ser merecedor do amor de uma digníssima, enquanto você está dedicando sua vida a funções que vão levar você a ser um homem mais honrado, um homem mais equipado com as capacidades físicas, emocionais e financeiras para cuidar de uma digníssima, enquanto você está buscando sua vida toda encontrar aquilo que você nasceu para fazer, para que você possa cuidar de uma digníssima de forma a tratá-la como se fosse sua rainha. É isso aqui ao lado dessa foto que 99% das digníssimas estão fazendo enquanto elas não encontram você na vida. Exatamente isso. Muitas vezes você vai ter digníssimas que exigem de você um determinado comportamento sobre elas. Elas vão falar que exigem respeito, elas vão impor uma série de limites e restrições sobre a sua vida. Quando vocês começarem a namorar, ela vai estabelecer uma série de regras que ela exige que você respeite e siga. Entretanto, isso aqui representa muito bem o passado delas. Essa foto foi tirada em um evento de baile funk e as digníssimas estão se colocando como capacho dos homens. E eu quero que vocês percebam isso aqui muito claramente. As digníssimas, quando estão suficientemente excitadas, elas se submetem a qualquer situação, por mais degradante e humilhante que seja, desde que seja por meio do homem que as excitou inicialmente. Ainda que ela seja cheia de regras para você, no passado dela, ela nunca exigiu nenhum tipo de regra para os homens que claramente não tem nenhum tipo de valor. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Uma das maiores mentiras que conseguiram ser passadas na nossa sociedade é justamente falar o seguinte para os rapazes. Você tem que se esforçar para ser o merecedor do amor de uma digníssima. Por que é uma mentira? Porque isso necessariamente envolve, na maioria das interações que você vai ter com as digníssimas, em se colocar em uma situação de humilhação para elas. Você vai ser aquele que vai ficar sempre se humilhando, se esforçando, dando tudo de si, dando tudo que você tem, se tornando um escravinho, enquanto elas ficam em uma posição extremamente confortável de receber tudo que você tem a oferecer, sem te entregar nada em troca, e elas sempre podem falar o seguinte: não está se esforçando o suficiente, não retribuo você com relacionamento e com amor, porque você ainda não está fazendo o suficiente para provar para mim que você é merecedor do meu amor. Então ela cria assim um ciclo indefinido de serviçal, onde você sempre precisa estar se colocando para ela, fazendo tudo por ela, enquanto ela simplesmente pode negar habilmente tudo aquilo que você está fazendo. Ela pode simplesmente fechar os olhos para tudo aquilo que você está fazendo e ainda no final te dispensar para ficar com algum outro homem e jogar a culpa sobre você. Você passou anos fazendo tudo por ela. Ela passou anos recebendo tudo de você. E ela simplesmente encerra tudo para ficar com o homem que ela quer e ela joga para a sociedade o seguinte: eu não fiquei com fulano porque o fulano não provou o suficiente o quanto ele gostava de mim, ele não foi capaz de me conquistar. Então você, além de ter se tornado serviçal durante todo esse tempo, ainda sai como culpado da história. Tudo que eu quero te falar é o seguinte: quando a digníssima quer um cara, é isso aqui que acontece. Quando uma digníssima quer um cara, ela quer ser daquele cara, ela dá um jeito de ser daquele cara. E ela não tem padrões mais elevados, como moral, dever, não. Ela joga tudo fora para se submeter a uma vontade daquele homem. Ela se objetifica, eu tenho que ter cuidado com as palavras e os termos que eu vou usar aqui, mas vocês estão entendendo as coisas que ela faz, né? Ela espera um pouquinho, espera um pouquinho, alisa, acho que vocês entenderam, se juntar tudo, e ela se coloca como meramente um carpete, um tapete sobre o qual os homens podem pisar. Não existe mais empoderamento, não existe mais as obrigações. Ao contrário, ela vai ter prazer em servir esse cara e se colocar sob o domínio dele. Ela vai ter prazer de demonstrar publicamente que, comparado a ele, ela não tem nenhum tipo de valor. Temos alguns estudos bem interessantes que justamente comprovam isso. Que as digníssimas, quando elas não têm um senso de si, quando elas não têm uma identidade formada, elas não conseguem fazer escolhas corretas e compatíveis em seus relacionamentos pessoais. Nós já tínhamos estudos sobre isso, mas na questão do consumo.
As pessoas que não têm um self muito bem desenvolvido, elas não sabem quem elas são, elas não possuem uma identidade de si, elas tendem a fazer determinadas compras que gerem, ainda que momentaneamente, um tipo de personalidade sobre o qual elas podem se apoiar. Agora se sabe que não apenas isso. Essas pessoas são justamente aquelas que fazem as piores tipos de escolhas possíveis. Teve um estudo, esse estudo foi feito da seguinte forma. Pegaram pessoas, tanto homens quanto digníssimas, e pediam para eles fazerem relatórios de si. Sobre o que gostam de fazer, tal. Com esses relatórios, os pesquisadores criavam perfis falsos, mas que os participantes não sabiam que eram falsos, extremamente compatíveis com esses indivíduos, e também criavam outros perfis extremamente incompatíveis com esses indivíduos. E depois de recolher tudo isso e criar esses perfis compatíveis ou incompatíveis, eles apresentavam para as pessoas esses perfis e pediam uma coisa muito simples. Qual dessas pessoas que você está vendo os perfis aqui, que são pessoas reais, você se sente mais atraído? O que se percebeu na pesquisa é que aqueles que normalmente eram as digníssimas, que não tinham um self, uma identidade sobre quem elas são muito bem definida, faziam as escolhas de mais incompatíveis possíveis. Enquanto aqueles que tinham um self muito bem definido conseguiam escolher as pessoas que eram compatíveis e que geravam um bom relacionamento. Qual o problema que nós temos no panorama de hoje? As digníssimas hoje não sabem quem são, elas não têm ideia do que seja feminilidade, elas tentam se entender por aquilo que elas observam homens fazendo. Então, se uma digníssima vê um cara trabalhando duro, se esforçando por objetivos, sendo firme e assertivo na sua vida, ela passa a pensar, talvez isso seja aquilo que vai estabelecer a minha identidade, então eu vou fazer igual. Elas tentam se entender ao imitar comportamentos masculinos. Só que isso é incapaz de formar na psique de uma digníssima quem ela é de fato. Então elas nunca sabem quem são. E uma vez que não sabem quem são, elas se submetem a isso que nós estamos vendo aqui ao lado. Quando uma digníssima não sabe quem ela é, tudo que ela é capacho do outro, de quem tem poder. Porque elas esperam que o outro defina quem elas são. Mas quando elas estão com um cara que seja bom, correto e que as trate com respeito, como elas nunca vivenciaram em suas vidas o respeito, elas acham que o respeito que o cara oferece é frouxidão. E elas fazem questão de humilhar esse homem das mais variadas formas possíveis. Mas antes de nós continuarmos, eu quero falar com vocês sobre o nosso patrocinador. Exatamente, nós temos um patrocinador agora, graças a Deus, depois de tanto tempo. Nós temos um patrocinador que confia no nosso trabalho e acredita no que nós fazemos. Eu conversei com o dono da Heavy Subs, suplementos de academia, com o conteúdo fundamental para que você compre a sua suplementação alimentar para seus treinos na academia. Esse é o momento de você investir em você mesmo. A pior coisa para um homem é quando ele passa a investir numa digníssima e não em si mesmo. Você só pode ser capaz de amar alguém na sua vida se você se ama primeiro. Então, a pessoa mais importante que você tem a ser cuidada é você. Então você pode comprar no site da Heavy Subs, que está aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, e usar o nosso cupom FURIA. Você vai ter um excelente desconto, você vai estar investindo em você pelo seu whey, o seu pré-treino, o que for, material de academia. E você vai estar ajudando aqui o nosso projeto da Fúria e Tradição das mais variadas mídias sociais. Então, compre no site da Heavy Subs, utilize o nosso cupom FURIA. Invista em você e ajude a nos patrocinar. Ajude a fazer a Fúria e Tradição crescer cada vez mais. Esse é o momento. Eu preciso de vocês e vocês precisam cuidar de si mesmos. Não gaste o seu dinheiro com uma digníssima que provavelmente está fazendo isso na própria vida. Gaste o seu dinheiro em você. Torne-se o homem que você merece ser, tá bom? Heavy Subs, nosso patrocinador, compre aqui, utilize o nosso cupom FURIA, tenha o melhor suplemento de nível europeu e ajude a patrocinar nosso projeto, tá certo? Então vamos voltar agora para o nosso vídeo.
É interessante a gente pontuar uma questão muito importante também. Uma digníssima que tenha tido um passado correto e justo, ela lida com muita naturalidade com as relações atuais. Então, se ela não quer alguma coisa, ela sabe falar com muita calma e mansidão sobre aquilo que ela não quer. Então, se ela está se relacionando com o cara e o cara avança o sinal, acho que vocês estão entendendo, e ela não quer isso, ela fala com muita tranquilidade: olha, não é isso que eu quero. Eu não desejo isso na minha vida. E eu sou feliz me resguardando para a pessoa que eu amo, que eu vou ter no futuro, ter um casamento com ela. Quando você tem uma digníssima que rodou no carrossel a vida toda, que fez tudo o que é errado, mas ela está tentando agora se redimir dessa vida extremamente lixo que ela teve, ela vai reagir de uma forma a tentar impor para você algum tipo de controle na sua vida. Então você vai chegar para ela e vai falar assim: poxa, quando você vai tentar avançar o limite, é aquela que te dá um sermão, tenta te esculachar, é aquela que tenta te humilhar. Ela não sabe lidar com a tentativa de correção da própria vida. Então o que ela faz? Ela tenta te humilhar agora. Ela tenta demonstrar uma superioridade moral sobre você. É aquela que coloca imposições irreais, que nada tem a ver com pureza em si. É apenas algo que ela inventou na própria mente, com uma forma de tentar fugir do próprio passado. Mas ela não sabe lidar com mansidão e calma. Isso é uma coisa que precisa ficar muito clara. Sempre que você está em determinados locais, como por exemplo, você vai para a igreja. Você foi para a igreja, a igreja se tornou um ambiente de zerar quilometragem das digníssimas, né, que passam a vida no carrossel. Tá cheio lá na igreja. E você vai perceber que as digníssimas, elas têm esse comportamento irreal, né? Quando você tenta alguma coisa, ela não sabe conversar com você. Ela sabe: não quero mais nada. E não sei o que. Ela tem uma atitude desesperada. Porque o que ela está tentando fazer é sufocar a própria história passada. Não há arrependimento, há remorso. Nós já estudamos isso aqui. Arrependimento significa uma mudança total de pensamento e atitude. É a pessoa que sabe conversar sobre o que ela fez de errado. Ela fala: olha, eu realmente cometi muitos erros na minha vida, mas agora eu não quero fazer mais assim. Agora eu sou uma nova pessoa. Ela não esconde o que ela fez, ela não esconde o passado dela, e ela conversa adequadamente com você sobre as coisas que aconteceram e as coisas e expectativas que ela tem. A pessoa que está apenas com remorso não age dessa forma. O remorso, ao contrário do arrependimento, é uma frustração, uma raiva, é a vergonha de ter sido pego e descoberto fazendo aquilo que se gostava de fazer e que se ainda gosta. Então o remorso é caracterizado por uma raiva. Sempre que você tenta tocar nesse assunto e falar alguma coisa com ela, ela vai demonstrar uma ira muito grande. E é por isso que vem a tentativa de humilhação. É a tentativa de colocar raiva, é culpar você para que os erros dela sejam diminuídos, sejam suavizados. Ela tenta agora te colocar na pior situação possível, até te queimar dentro da igreja socialmente, para que as pessoas olhem para você e se esqueçam dela. E elas não têm o menor problema de fazer isso. Um homem de valor não se envolve com uma digníssima de passado rodado. Um homem de valor não se envolve com uma digníssima que tenha ido em determinados ambientes. Porque ainda que ela não te conte, é isso que ela fez o tempo todo. Digníssima que vai pra funk, vivencia isso com extrema naturalidade. Digníssima que vai pra chopada de faculdade, festa de faculdade, é isso aqui que ela tá atrás. E é isso que ela gosta de fazer. E é isso que significa que é ela. Não caiu nessa. E para não cair nessa, é muito importante que você se torne membro aqui do canal, porque se tornando membro do canal você vai ter uma série de vantagens. Por exemplo, você vai ter acesso a um canal exclusivo no Telegram a partir do nível 2, com mais de 10 mil pessoas, onde nós adicionamos conteúdo diário. E todos os estudos que eu cito aqui, como esse que eu citei aqui no vídeo de hoje, estão disponíveis já pelos membros. Então eu vou te formar moralmente pelos vídeos e intelectualmente para se tornar membro a partir do nível 2. Eu vou te possibilitar enfrentar os ideólogos intelectualmente refutados e provar que você está certo. Além disso, você vai ter um ambiente onde você vai ser acolhido por homens de diferentes faixas etárias e você vai poder conversar sobre tudo que você acha importante sem nenhum tipo de restrição ou censura. Lá é o local de você encontrar irmãos de batalha.
e temos conteúdo diário. A partir do nível 3, você vai ter acesso à nossa plataforma de aulas e e-books. São mais de 150 aulas, mais de 150 e-books, com o conteúdo extremamente denso, mas com uma didática extremamente facilitada, onde você vai se entender quem você é. Você vai perceber que os medos, anseios, angústias, sonhos, tudo que você sente é compartilhado e foi compartilhado pelos homens nos diferentes momentos da história humana. Você não está sozinho nos medos, nas angústias, nos sonhos, faz parte. E você vai aprender como aqueles homens do passado, os grandes homens, fizeram para lidar com isso e direcionar para a grandeza. Eu vou te ensinar a se tornar o homem que você sempre quis ser. Então torne-se membro do nível 2 ou do nível 3 e você vai ter uma série de vantagens, tá bom? Me ajudem a sair do Shadowban, compartilhem esse vídeo. Tamo junto, pessoal.